Juan de Neno vem treinando com o grupo de forma integral já na Toca e está cada vez mais próximo aí do retorno. Eu falei ontem nas quentes que a expectativa é de que neste mês de abril ele volte a ser relacionado. A gente tem agora o Bahia, quinta, domingo Red Bull, na outra quinta o Palestino, depois do Palestino ainda é abril? Sim, né? Contra o Vasco. E talvez 27. ainda tenha o Vila Nova, né? 30 ou primeiro. Não vou falar 31 de abril de novo, não, viu, gente? Prendi. Se for no dia 30, aí ainda é o mês de abril. 1, 2, 3, 4, talvez 5 jogos aí para o Juan de Neno ser relacionado. Eu tô numa expectativa legal porque o grupo ganharia uma característica diferente, né? Mais um centroavante ali. Não é a mesma característica do Caio. O Caio não tem a mesma característica do Gabigol. O Gabigol não tem a mesma característica do Caio. Não tem a mesma do Dineno. Então, seriam 3 opções aí legais. E o homem, no ano passado, foi importante muito no jogo aéreo, inclusive, né? Quem não se lembra aí do retorno do Dineno. E se ele voltar 100% mesmo, a gente tem uma opção bem legal. O que vocês acham? Eu concordo muito com essa questão da mudança de característica e acho que vai fazer muita diferença, né? A gente viu, por exemplo, o Leonardo Jardim explicando na coletiva por que começou com o Caio e não o Gabriel e por que não colocou o Gabriel naquele jogo. E aí eu lembro que a gente até comentou, né, lá no estúdio, que era um jogo, olhando para o que o Leonardo Jardim falou de características, para o Dineno. Um cara para ganhar essa primeira bola, um cara para poder disputar e sustentar ali um jogo mais direto. Então é um jogador que tem características muito interessantes, que pode ajudar muito o Cruzeiro. E a gente sabe que, por exemplo, a gente pega aquele jogo contra o Vitória, né? O jogo estava difícil, amarrado, o Cruzeiro não conseguia construir esse jogo pelo chão. O Dineno entra e marca 2 gols de cabeça, né? Então, é um cara que não tem só isso, é um finalizador nato também, é um jogador que precisa de poucos toques para poder finalizar. Eu brinco muito com os amigos quando eu vou falar do Verratti, né, que é o tipo de jogador que você joga um sofá na área e ele joga para dentro do gol. O Dineno tem essa característica também. Acho que é da escola do futebol argentino formar centroavantes assim, né, que precisam de poucos toques para fazer o gol, não precisa de ser aquela bola mais limpinha, mais fácil, e o Dineno entrega isso. E a dedicação também sem a bola, é um cara que ajuda muito, ajuda na bola parada defensiva. Então eu estou bem ansioso para esse retorno do Dineno, porque com as características que ele tem, ele pode ser muito útil aí ao longo da temporada para o Cruzeiro. Tudo que o treinador gostaria é de ter jogadores com características diferentes e sempre disponíveis, né, para que ele possa fazer um planejamento pensando naquilo que deseja para o time, mas também avaliando a questão do adversário, né? E quando você tem o Dineno, que tem a característica diferente dos outros, você cria novas possibilidades. Eu acho que isso é muito bom, claro, para o torcedor, para o próprio atleta e ainda mais para o treinador, né? Eu espero ver o Dineno também com um pouco dessa fome, né, de querer jogar, de querer ajudar. É muito tempo parado também, isso mexe muito com o emocional do atleta. É claro que tem a família para te trazer aquele suporte necessário, mas muitas vezes o jogador quer estar dentro do campo, né? Ajudando. Então isso é ótimo. E uma outra coisa que acaba favorecendo o Cruzeiro nesse sentido é por ter, né, uma equipe com estatura mais baixa. A partir do momento que você tem essa opção, como disse o Pedro e disse muito bem, né? Você não só ajuda o setor ofensivo, como colabora também com o setor defensivo. É claro que a gente também vai precisar acostumar, e a gente já vem tentando fazer, né, esse exercício, de que nem sempre o Dineno vai ser a peça escolhida, né? Assim como aconteceu com o Gabigol. Então, assim, a gente também, não é porque fez um gol, por exemplo, o Caio Jorge, que o próximo confronto vai ter o Caio Jorge. É claro que a tendência natural é de que quem foi bem ser utilizado novamente. Mas isso vai ser sempre muito bem estudado pelo Leonardo Jardim
e fica muito claro, né? Ele já falou isso mais de 2, 3 vezes, sempre que ele tem oportunidade, quando é perguntado, está sempre falando. O que não quer dizer que esses jogadores que não foram escolhidos para ser o titular não servem para o Cruzeiro. Então, acho que é ter um pouco também de calma, assim, nesse sentido, mas é um atleta extremamente importante. E falta o Cruzeiro hoje. Então, cria-se novas possibilidades. Tomara que ele volte realmente com sede, com fome de gols aí. O Dineno, assim, ele é um atleta que não tem histórico de lesão, né? E que tem uma média muito alta de gols por temporada. E, infelizmente, as coisas aqui no Cruzeiro não caminharam dessa forma, né? Acho que LCA é uma lesão muito dura, assim, para o atleta, fica muito tempo fora. E torço muito para que ele esteja bem, volte bem fisicamente, porque vai nos ajudar demais. Como o Pedro falou, não é só a questão da bola aérea, ele é um finalizador nato, e é uma característica que nós não temos no elenco, os meninos já pontuaram, então nem vou ficar me estendendo muito nisso, e acho que o Cruzeiro está no momento que precisa de gol, né, gente, assim, às vezes a confiança vem daí, o time conseguir, né, converter as oportunidades que tem, e quando você tem um centroavante como o Dineno, você está muito próximo disso. Então, estou bem ansiosa para o retorno dele, espero que retorne bem. Claro que não quero que nenhuma etapa seja queimada, né, para que ele não seja prejudicado lá na frente, mas torço para que a gente veja ainda a melhor forma do Dineno, né, que é esse cara que tem sempre, pode puxar os números da carreira dele toda temporada, ótimos números, e a gente ainda não conseguiu viver isso aqui no Cruzeiro por essa infelicidade, né, acontece, mas torcer para daqui para frente ele possa estar livre de lesões e nos ajudar muito, né. E pensando ainda na competitividade interna, né, Rafa, isso mexe com os jogadores, né. É uma disputa ali, uma briga por posição realmente. E uma outra coisa, né, que a gente tem outros atletas também ali ofensivos, né, no setor ofensivo, mas que talvez não entrega o que o Dineno entrega, né? É uma finalização muitas vezes não necessariamente tendo que tocar 2 vezes na bola. A gente tem mais talvez atacantes colaborativos que vão ajudar o setor ofensivo do que finalizadores, do que homens gol, né, com a camisa do Cruzeiro. Então, acho que ter o atleta também que tem essa característica fortalece muito o setor ofensivo. Como disse a Rafa, né? A escolha dos atacantes, elas não podem passar por gols, né? Elas, por mais que tenha um jogador voluntarioso, também é bom no elenco, mas ainda não é um parâmetro de primeira escolha do treinador. Tem que ser aquele que finaliza, aquele que faz gols, que tem bons números. Então, ter o Dineno retornando aí é ótimo ao Cruzeiro. Gostei muito da definição do Pedro. Se você jogar um sofá na área, ele joga pro gol. É isso que eu espero de um camisa 9, de um 99 no caso, né? É só ver aquele gol do Verratti aí acho que na Copa Sul-Americana, pô. Aquilo ali é inacreditável. É um cara que muitas vezes consegue consertar um cruzamento, né? O cruzamento não sai tão bom, mas ele consegue ali, tem recurso para isso. Aquele jogo contra o Vitória, né? Que o Dineno faz 2 gols e tem um terceiro que ele cabeceia e o Lucas Arcanjo faz um milagre. É um bom exemplo, assim, de um tipo de jogador que o Cruzeiro hoje não tem. E assim, o Gabriel, até o Leonardo Jardim deixou claro, né? Pô, eu gosto muito do Gabriel, mas vejo ele como um segundo avançado, né? Para você ter um segundo avançado, você tem que ter um primeiro, né? Um centroavante ali, né? Então, assim, se o Cruzeiro conseguisse, assim, para mim, tá? Consolidar uma ideia de jogar com 2 atacantes, tendo ali Dineno, Caio Jorge e Gabigol, eu acho que nós temos 3 opções muito boas. Eu até acho que o Bolassi é uma opção melhor do que o Lautaro para ser um desses 2 atacantes ali, sabe? Se a gente for jogar com dupla. O Lautaro tá entrando sempre, vi até matéria lá na Central da Toca, o 12º jogador, mas eu olho e falo, vamos arrumar outra posição para ele, tipo na ponta, joga na ponta ali, gente, ele corre, ele tem vontade, mas gol não é a dele, não é um jogador com essas virtudes. O Dineno é um cara que faz gol. Ano passado ele fez 8 gols pelo Cruzeiro, inclusive, tirando o Matheus Pereira, foi o nosso artilheiro, né? O Matheus fez acho que 12 ou 13, e aí veio o Dineno, que jogou menos da metade do ano. Então, assim, é um jogador que faz gol, é um bom finalizador, esperamos que ele esteja realmente 100%, né? Se já está treinando com o grupo, é um ótimo indício, mas, assim, é contar com esse cara e entender que não adianta, vou jogar de qualquer jeito. O jogo contra o Mushuki Runa, por exemplo, o Dineno ia fazer alguma coisa? Dificilmente, a bola não chegava no ataque.
Então, assim, a bola tem que chegar, o Cruzeiro tem que melhorar essa construção de jogo pelos lados, por dentro também, com a dupla de volantes que o Leonardo Jardim tenha utilizado sempre, para que o atacante participe mais do jogo, né? E aí, se aparecer chance para finalizar, assim, o Dineno e o Gabigol são os melhores finalizadores que a gente tem no elenco. O Caio Jorge fez o gol no último jogo, mas não é um matador, né? Não é um exímio finalizador. O Lautaro, muito menos. O Bolasie também não. Os pontas piorou. Então, assim, com o Dineno, a gente tem um segundo cara que é realmente um bom jogador em conclusão a gol. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa desse cara e acho que ele vai nos ajudar bastante, viu? Ele 100%, né? E aí entra um pouquinho só a nossa falta de sorte, né? O Dineno não tinha nenhuma lesão grave na carreira, né? Em um ano de Cruzeiro ele teve 2. Aí é complicado assim também, é coisa que não dá nem para reclamar do scout do clube, porque a contratação foi boa. E tem um ponto aí que eu acho que simboliza muito o que pode ser o Juan Dineno, aquele jogo com o Vitória, né? Ali o Cruzeiro não estava arrumando nada, o Dineno entrou e transformou a partida, né? Quase o Cruzeiro vira aquele jogo lá, tava com um a mais, né? O Neres deu uma ajuda absurda pro Cruzeiro, mas é um cara que dá para transformar jogo quando tá morto, né? Não sei se ele vai ser titular sempre, né? Acho que em determinados jogos, estando bem, Leonardo Jardim pode utilizá-lo. E só para complementar, hoje também treinou com o grupo normalmente. O Cauã Prats, integrado aí ao profissional, treinou também. O Bolasie ainda treino físico e o Japa um treino parcial. Também vai ficando próximo aí de ser liberado.